Voltamos aqui para o último bloco do programa Ensaio, aqui na TV Interior. E a gente vai direto lá no Fabrício Barros, nosso baixista, para ele contar para a gente como é que é esse lance de cantar e tocar, porque o lance do baixo é bem complicado. Às vezes acompanha algumas nuances da bateria, alguma coisa assim, e o baixo ali é um instrumento mais bruto e tal. Como é que é, Fabrício, você cantar e tocar, já que você canta algumas músicas do repertório, faz vocal em todas elas, eu ainda fico fora em algumas, e aí depois a gente vai... Você esquece sua voz. É, né? Eu esqueço minha voz, é isso aí. Mas então fala um pouquinho, como é que é esse lance pra gente? Ô Frank, eu tive que aprender isso na marra, né? O André lembra disso. Quando Beto saiu da banda, eu tive que aprender a cantar, né? Mal sabia tocar baixo, não sei até hoje, e tive que aprender a cantar também. Modesta, né? E realmente eu admiro muito os baixistas que conseguem fazer uma linha de baixo mais elaborada e cantar. E a gente tenta fazer isso até hoje. Essa história de cantar e tocar, que quando eu vim pra Sarau, assim, de cara eu já percebi essa preocupação que o André tinha de todo mundo fazer vocal, de todo mundo aprender. E que acha aquela vozinha, vão achar que Fabrício, qual que é a tua voz aqui? Essa preocupação que até hoje a gente tem nos ensaios, né? Isso acaba refletindo no meu gosto pelos músicos que eu curto ouvir. Né? O Franklin, o Edson convidou a gente pra fazer um programa na Rádio 94 outro dia, falando sobre, vamos bater um papo, um programa de rock e tal. E o primeiro tema que veio na cabeça foi imediatamente, a gente compartilhou sobre isso, guitarristas que cantam. Então, assim, eu particularmente, imbuído disso da Sarau, né, de aprenda a cantar um pouquinho, cante melhor, ou então faça vocal com todo mundo, observe as pessoas cantando e tocando. Hoje eu percebo que quase todos os guitarristas que eu sou absolutamente fã incondicional, quase todos eles cantam. Assim, eu acho que isso foi também uma das coisas que eu aprendi na Sarau, assim. Tinha hora que a gente achava desculpa usar a palavra, um saco, né? Mas para o ensaio pra fazer vocal tá da hora. Hoje eu entendo que isso é... Assim, eu ouvi uma música, eu já imediatamente já me penso lá no vocal, que outra voz poderia ser feita, que outras coisas podiam funcionar com vocal na banda, né? E isso passa também pelo que estava sendo falado no outro bloco, da questão do som orgânico, né? A gente sabe que tem muita gente que usa o subterfúgio de ter um vocal gravado por trás. A gente não tem isso porque tem o privilégio de todo mundo cantar. Até Job vai começar a cantar também, né? Então a gente tem esse privilégio. Não é fácil, é complicado, ainda mais as linhas de baixo das músicas que a gente se propõe a fazer. Realmente é difícil. Por isso eu comecei perguntando, né, pra você, que eu conheço que as linhas de baixo não são fáceis. Requer muito treino em casa, ouvir demais a música e ensaiar. O nosso ensaio é chato. Ainda mais para quem assiste, o nosso ensaio é chato, porque repete 10 vezes a mesma coisa. Mas o resultado em cima do palco... Dentro das nossas limitações, o que a gente pode fazer, a gente tenta, né? Dentro das limitações que todo mundo tem como músico, a gente fala sobre excelência, mas não é no sentido de pedante, de que nós somos melhores, não é isso não. É de buscar o melhor que a gente pode fazer. Eu entendo as minhas limitações como guitarrista, como vocalista, mas se eu me proponho a cantar determinada música ou tocar, a gente tenta fazer o melhor possível, né? Às vezes um solo de guitarra aqui não sai, tal, mas vai sair do teu jeito, do melhor que a gente pode fazer. Eu acho que a ideia de começar o programa Ensaio com a banda Sarau foi na ideia de mostrar que a gente é simples, no final das contas, né? Nós somos simples. É o que a gente prega aqui, né? A gente prega isso, a humildade. Então a gente está querendo mostrar aqui, a gente está até... Eu acredito que o pessoal está um pouco inibido, porque a gente brinca muito nos ensaios, rola muita brincadeira. Não, eu posso contar uma história? Conta uma história então. Para descontrair. Para descontrair. Eu estava muito sério. E Guilherme perguntou no primeiro bloco como que André aguentava a gente. Não, mas tem uma passagem, né, que a gente quase não bebia para tocar, né? Sempre... A gente era quase que imbuído de atender ao pedido do André. Crianças, não bebam. Depois que tocar, vai beber uma cervejinha, mas por enquanto estiver tocando, não bebe. Então... Não, André não bebe. Então fomos fazer um festival da canção lá em Madalena, 3 dias, como banda de apoio. A gente apoiava o pessoal que ia participar do festival e não tinha... Ia sem banda. E em 95, fomos para lá, para Madalena, ficamos 3 dias lá. E André, criança, pelo amor de Deus, não vamos beber não. Tudo bem, não vamos beber. E os 3 dias de festival da canção rolou no domingo à noite. Você pode dizer que a banda tocou muito bem, que não teve nenhum sobressalto. Tocamos muito bem. Marcelinho não fez a música da dona, era um bolero. E Marcelinho, nem lembro, que ele acabou com a música da dona. Enfim, a dona, né, perdeu lá, não ganhou nada. Então, quando chegou no domingo,
que foi desmontar o praticável, que a André abre... Não, mas peraí. Mas antes tinha o discurso. Ó, criança, gostei muito. Vocês, né, se comportaram muito bem, ninguém bebeu, né? Então, parabéns. O festival foi muito legal, foi muito elogiado e tal. Então vamos desmontar as coisas. Aí... desmontou como desmontar o praticável, quando levanta, cheio de latinha de cerveja até a boca. André, meu Deus do céu, eu não aguento. Não, e o melhor foi quando chegou em Cordeiro, o ônibus chegou em Cordeiro, você lembra? Parou em frente à casa de Eduardo, você foi pro Rodolfo. Você saiu do ônibus e foi pro Rodolfo. Então, tem muitas histórias, tinha que ter vários programas aqui para contar. Pois é, tem que fazer um programa só para contar a história. Mas é isso que a gente quer mostrar no programa Ensaio, o bastidor da banda, como é que funciona. Que às vezes o pessoal entende assim, poxa, aqueles caras lá estão tocando aquelas músicas super difíceis e tal, aquilo deve ser assim, os caras chegam lá, já toca aquilo, já sai, vai embora, ninguém nem fala um oi, um boa tarde com ninguém e tal. A gente passa mais tempo brincando e tal, acho que é por isso que as músicas saem, fluem, porque a gente se entende muito bem. Então, Jobé, partindo desse princípio, conta pra nós uma das suas histórias aí da sua vida de baterista por tantas bandas aí, Arsenal, Reza Forte, tem muitas. Los Gringos, a banda Los Gringos, na verdade, eu não fiz parte do Los Gringos, né? Eu fui freelancer no Los Gringos algumas vezes. Tive oportunidade de compor, né, o elenco musical, mas em 2 oportunidades eu estava em outra banda. Foi engraçado que uma dessas, eu estava indo pro RG7, Fator RG7, lá de Divinópolis, Minas. E eu fui encontrar com a banda em Colatina. E aí estava em Vitória, saindo de Vitória, né, na rodoviária, no ônibus para Colatina. O José me liga: olha, João, é agora, surgiu a oportunidade, vai vir? Eu falei, pô, José, tô indo pro RG7, eu tô no Espírito Santo, vou me encontrar com eles e depois vou para Minas. Aí, quer dizer, não foi possível. Mas eu tive várias oportunidades, né, como eu disse, nos bailes, né, grandes escolas. Toquei no Danger, comecei novo também no Danger, né, com 16 anos. Na época era banda de baile profissional, né. Eu me lembro que quando fui fazer um teste, aí o baterista que tocava no Danger, ele deu aula pro João Baroni. E eu ia aos bailes principalmente para assistir esse cara, né? O João também, coincidentemente, o nome também João. Ele era de Itaboraí, eu acho. Bem, aí um belo dia tinha um festival, a Cimento Mauá realizava um festival com os funcionários e não tinha baterista. Meu pai trabalhava na fábrica, então eu, sendo filho de funcionário, participava desse festival. E a Mauá alugou lá uma máquina de fumaça, umas luzes, lá, uns canhões do Danger. E eu fui perguntar pelo João. Aí a dona do Danger me vira e me fala que o João tinha ido embora, né? Saiu, e que eles estavam abrindo teste para a banda. Aí o Mozart aqui, Mozart Show de Cantagalo, Mozart muito cínico, fala assim, aí, leva esse baterista aí. Aí eu olhei pro Mozart sério, falei, pô, Mozart tá maluco? Aí a mulher me olhou de cima e embaixo, eu franzininho, né? Aí ela virou e falou assim, mas eu preciso de um baterista que toque pesado. Aí o Mozart olhou pra cara dela, sério e cínico, falou assim, amarra um tijolo na mão dele que ele toca pesado, e me levou pra fazer o teste. Eu falei, pô, não vou, Mozart. Não, você vai, não vou, não vai. Fui. Eu falei, tá, eu vou pra contar a história, pelo menos eu vou tirar uma onda, que eu fiz teste no Danger. Pô, aí cheguei lá, rapaz, o Danger ensaiava onde é Estácio, lá nas Browns. Cheguei lá, pô, um monte de gente do Rio, gente de Minas, os caras ensaiavam e saía, todo mundo indo embora. Aí eu fui chamado pelo Márcio, o finado Márcio, né, o grande baixista, amigo nosso, foi professor de Fabrício. O Márcio me chamou para tocar as músicas, toquei 3 músicas. Quando terminou a música, eu já me despedi do pessoal, falei, Mozart, vambora, cara, acabou. Aí, Mozart, pera aí, rapaz, não te chamaram ainda? Eu falei, não, rapaz, mas vambora. Aí ele falou, calma, rapaz, calma. Aí o empresário me chamou, eu falei, ô, Mozart, vamos ir Mozart lá. Aí o empresário virou para mim e falou assim, ô, Jô, o pessoal gostou de você, cara, agora eu quero saber seu preço. Eu tomei um susto. Falou, gostou de mim, cara? Aí ele, e seu preço? Eu falei, não sei, cara, eu quero tocar, pô. Não sabia nem da preço. Legal. E aí foi, né, cara? Aí foi...
Danja, Arsenal, né? A Sarau é o alicerce, né? Então Sim. Da Sarau aconteceu isso Para tudo. você poder falar um pouquinho mais da Sarau, você comentou comigo outro dia aqui que, quer dizer, você esteve afastado da Sarau um tempo, voltou agora nesse repertório e você, quer dizer, ainda antes de falar o que você comentou comigo, dizendo sobre que você praticamente foi o professor de bateria da maioria das garotadas que tocam bateria aí hoje em dia, dos bateristas junto, né? entre 20 e 30 anos hoje aí, foi aluno de Joubert. A gente Verdade iniciou, é essa, né? A gente iniciou. Na verdade... Mas aí, antes de você concluir, onde que vai chegar a minha pergunta? Você disse assim para mim, Frank, voltei para Sarau, agora estou tendo que estudar de novo, como se eu fosse os meus alunos. Explica pra gente como é que é isso. Tem que estudar de novo, depois de tantos anos na bateria, né, Guilherme? Isso passa principalmente, a tua pergunta, pela escolha de repertório, né? Porque se você tem um repertório de músicas tecnicamente difíceis, te instiga a estudar mais, a praticar sobre o seu instrumento, a ter atenção naquilo que você está fazendo. Quando são músicas muito simples, não que as músicas simples não sejam boas, ou não te toquem o coração, ou não mexam com as pessoas, né? A gente tem uma série de músicas que a gente toca aqui que eventualmente elas saem no ensaio rápido e funcionam maravilhosamente bem com o público, a gente se diverte tocando. Mas é bom voltar a praticar, a dizer assim, epa, tô ficando pra trás, por conta da escolha do repertório da Sarau hoje, né? Eu achei super legal o comentário dele, por isso que eu fiz a pergunta, porque ele disse, tô tendo que estudar de novo, e é super legal porque os bateristas que hoje tocam nessas bandas que a gente se referiu anteriormente, você referiu alguns nomes, as bandas que estão aí tocando na nossa região, foram alunos do Joubert, né? Eu gosto de chamar ele de Joubert, mas é Joubert, não sei, né? Então, quer dizer, ele foi professor dessa gente toda. Então, explica pra gente como é que é voltar a estudar isso. Eu achei legal isso. Na verdade, eu nunca parei de estudar, mas a música sempre foi um desafio na minha vida. Quando eu saí do Reza Forte, aliás, ainda no Reza Forte, os caras me montam um trio elétrico. E eu nunca tinha subido num trio elétrico, muito menos naquela carreta, aquele mundo, né? E veio os caras, como começou a tocar música baiana, veio percussionista baiano, aquela turma toda. E eu sendo do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro toca samba. O cara não vai tocar Bahia. Então foi um desafio. Eu tive que pesquisar, eu tive que estudar aquilo, né? E com muita humildade, colar com os caras para eles passar as coisas na boa, porque o nego já pensa logo em animar o cara. Tira esse cara aí que eu tenho um batera lá que toca isso aí de pé nas costas. Então você perde emprego. E vinha tocando, eu tocava rock, né? Tocava rock, tocava samba, enfim. Aí quando eu saí do Reza Forte, eu retornei para Sarau, né? Nesse meio tempo ainda no Reza Forte eu fiz alguns free com o Cid Guerreiro, o baiano. Quer dizer, eu falei, o negócio tá ficando bom, o cara me chamou. E voltei vim pra Sarau. Depois da Sarau, acho que eu fui pro RG7, né? Pro RG7. Na volta do RG7, eu fui pro pagode, aí eu fui pros moleques, que estourou o Brasil todo em 2003. Aí nesse meio tempo eu fiz algumas coisas com o Belo também, que o Wilson Prateado era produtor dos moleques, né? E aí a banda do Belo tava gravando e fazendo uma turnê com o Gustavo Lins na época. E aí a banda dos moleques, a gente fez algumas coisas com o Belo, que foi interessante. Aí toquei nos Morenos. Nesse meio tempo eu tive a oportunidade de tocar com o Cris Duran, francês, mas no meio gospel, né? Foi um aprendizado muito grande. E gravei com muita gente boa, né, cara? Eu conheci o Eduardo Zeck, participei com ele. Uma canção dele, gravei com Claudio Nucci, participei de quase todos os discos, álbum do Arnaldo Miranda, inclusive tem muita coisa em filme aí pra fora, né? Aí é bacana essa coisa, né? Eu tenho certeza que todos esses trabalhos que você fez a sua vida toda serviram de bagagem para tudo que você faz hoje e por da vida. Se te chamarem hoje ou amanhã para tocar samba, você vai? Chamarem para tocar rocha, como você já faz, você vai? A rocha foi outro desafio, porque eu toquei sertanejo no ano de 2005, 2006, com o Júnior e Gustavo, né? E aí eu saí, voltei de novo pro pagode, né? Aí, quando eu voltei agora pro Arrocha, a coisa mudou. Foi engraçado que quando eu ouvi o Arrocha a primeira vez, esse sertanejo novo, né?
Eu falei, poxa, o que é isso, cara? Eu tinha que achar uma espinha dorsal, porque valia tudo, né? Vale tudo, mas cada coisa no seu lugar, é interessante. Teve que estudar de novo? Aí tive que estudar de novo, pesquisar tudo de novo para achar. E o Brasil, essa coisa eclética que tem, né, cara? Essa diversidade cultural, né? Você tem o norte, o sul, né? Então você tem... São vários ritmos, né? Vários estilos juntos no mesmo lugar. Então isso é legal, essa riqueza. Os gringos vêm para cá para assistir. Os caras vêm, senta aí no ensaio de escola de samba, senta ali para ver como é que funciona. Os caras vai para lá para ver como funciona o forró. Então isso, a gente agrega isso e acaba nos beneficiando tecnicamente para fazer um trabalho na banda Sarau. Aí essa coisa de estudar muito. Pô, aí você pega, por exemplo, o Toto. Você vai tocar Toto, o baterista, alguma coisa que a gente faz do Toto, o batera é o Simon Phillips. Pô, você tentar aproximar, igual é impossível, mas você tentar aproximar o que ele está fazendo na música, você tem que estudar, você tem que dominar essa parte técnica. Então é sempre, você ouve, cada vez que ouve, você encontra mais coisas, né? Então é isso aí. Então, legal você ter falado sempre da parte técnica, aí me deu um gancho para jogar lá no André de novo. André, como é que funciona essa parte metodológica aqui na Sarau? Como é que se chega nesse resultado? Como é que era, né? O legal é que como é que era, porque lá em 90, como é que se tirava uma música? Era o quê? Na partitura, era na cifra, era na fita cassete, no vinil, no disco de rolo? Como é que era o negócio? Eu acho que o nosso tempinho tá acabando, mas eu quero... Gilberto deu uma opção de volta e nos contou a história mais bacana dele, de quando ele foi atropelado por uma vaca na véspera de um show. E como é que ele tem que tocar aquele show, não, baile, como é que ele tocou aquele baile? Fabrício estava, Guilherme e Frank não estava. Como é que ele tocou na pontinha de uma cadeira, com o chimbal fechado, com a perna trocada no bumbo, que a outra estava quebrada, toda costurada, que eu costurei. Então, quer dizer, essa história era mais legal. Mas eu quero falar nós estávamos falando dessa história de Gilberto precisar de estudar de novo, todos nós estávamos sempre estudando. O meu papel no começo da Sarau foi meio que de dirigir, dar no roteiro a gente, um papel de direção geral mesmo. Nessa nossa formação de hoje em dia, Franklin, todo mundo muito maduro, eu não tenho mais esse papel de dirigir. Todo mundo se dirige, ajudam a dirigir a banda, ajudam a me dirigir. Isso é uma maravilha, uma satisfação, que era intuito da banda, preparar músico com essa maturidade. Um dos objetivos nossos alcançados. Agora, o meu papel hoje mais interessante, eu às vezes tenho umas pequenas resenhas com o Guilherme, de que é identificar em vocês quais são suas propriedades, quais são suas competências e explorar isso. Então, se Michele tem um timbre mais agudo, eu vou explorar. Se Guilherme tem muito swing para cantar, eu vou explorar. Eu sei o que Jober pode render, eu sei que Fabrício pode render e Frank. Então, no sentido meu de buscar repertório hoje e de direção, é explorar cada vez mais as competências e as propriedades de vocês. No outro sentido, quando eu trago uma sugestão para repertório hoje em dia, falando ainda de necessidade de estudo para tocar, é justamente isso. Quando eu identifico que aquela música ali eu vou quebrar Fabrício na emenda, ele vai ter que estudar, que senão ele não vai tocar. Essa ali Gilberto vai ter que escutar. Aquela Michele vai ter que escutar muito, senão ela não vai cantar. Guilherme, para tocar e cantar essa, vai ter um trabalho. Frank vai precisar de uma semana. Então o meu papel hoje em dia é isso, é sempre buscando, como o nosso intuito também é ser escola de música, meu intuito hoje está muito em explorar cada vez mais a necessidade de cada um não se acomodar e buscar aperfeiçoamento. Ele quer derrubar a gente, pô. Não é isso. E às vezes Guilherme tem me chamado a atenção no sentido que às vezes eu esqueço que o nosso alvo é o público. Nós precisamos de tocar o que o público quer ouvir, o que o público entende como legal, e às vezes eu fico num critério muito acadêmico de tocar o que é quase impossível para lapidar, para desenvolver técnica no meu pessoal, e às vezes posso estar esquecendo de que o nosso alvo é o público, e o público às vezes não quer escutar talvez o que a gente queira tocar para aperfeiçoar a técnica. Mas Guilherme está de sentinela nesse sentido, tem olhado de muito perto para mim nesse sentido. Frank, eu acho que não vai dar tempo de falar que nós começamos. Um parentezinho. Inclusive muitas das vezes a gente tem que escrever a partitura para tocar. Às vezes
escrevo, penduro ali um rascunho para poder contar e ver o que vai acontecer, senão não vai, né? E eu acho, Frank, fica para outra oportunidade a gente conversar um pouco de metodologia, que a gente estava falando em bastidor um pouquinho, e como é que é o nosso método. Hoje é um método misto que a gente usa noção de intervalo, e a gente usa a música de orelhada, a gente tira com o ouvido, mas nós aplicamos nossa técnica de leitura e escrita, quem domina mais, Frank, que é graduado em música, Jober, que tem estudo profundo de tempos e compasso, eu na história de harmonia. A gente busca mesclar isso que o João está falando aqui, mas às vezes a gente precisa de recorrer a uma questão da técnica tradicional de música, que é escrever um trechinho, precisa de fazer ali um lembretezinho, um compasso alternado, e é por aí que vai. Frank, não vai dar tempo da gente falar, mas nós somos uma banda que a gente começou quando existia somente fita cassete e disco de vinil. Você imagina para uma banda que trabalha tirando tudo de ouvido, sem partituras, e naquela época, no final de 1980, não tinha internet, dos anos de 1980, as letras em inglês a gente ficava escutando e deduzindo o que o cara estava falando para tentar, porque nem acesso à internet. Hoje tem letra em tudo quanto é lugar, você bota no Google, tem a letra. Acho que, Guilherme, você pegou esse tempo que a gente ficava tentando entender, e a gente cometia muita gafe, porque as letras eram tiradas no que a gente entendia, o cantor. Nem acesso a letras. Quando vinha um LP com encarte que tinha letra, aquilo era sagrado. Aquilo guardava-se como um troféu, porque era a maravilha da letra original. Então, Frank, nós somos de um tempo que usava cassete para tirar, e olha a dificuldade do azimuth de decks diferentes, de cada um tirar num tom, porque um cassete tocava mais rápido que o outro, e chegar cada um tocando de uma maneira. Nossa dificuldade, mas também que valeu como escola. Depois nós passamos para a música de CD, e hoje a música digitalizada em formato Wave, MP3, com vários softs que nos ajudam a diminuir velocidade. Eu acho que numa outra oportunidade a gente fala um pouco disso, mas sim, claro. Eu acho que nós viemos desde a época de cassete e estamos hoje na música totalmente digital. Eu acho que em outra oportunidade a gente fala um pouco disso. Sim, claro. A gente vai encerrar o programa agora, a gente vai ouvir mais uma música aqui da banda e tal, mas eu quero deixar aqui o meu depoimento no programa Ensaio, como apresentador do programa Ensaio, mas como integrante aqui da banda Sarau e tal, porque é uma satisfação estar aqui tocando nesse métier de gente, porque são todos uns bobões, são todos muito legais mesmo, não parece... Tá todo mundo sério aqui hoje, mas não é isso. É muito legal estar no meio deles aqui, são músicos fantásticos, de histórias lindas, de carreiras fenomenais na música. Guilherme também, que já passou por tantos caminhos na música, e é uma satisfação estar aqui hoje. Eu faço música por prazer mesmo, estou aqui tocando rock and roll com essa gente pelo prazer de estar. Então, quando vocês estiverem lá no público e a Sarau estiver no palco, pode saber que a gente está fazendo aquilo ali com um carinho muito grande para vocês mesmo. E vamos lá, vamos ouvir mais uma música da banda. Esse foi o programa Ensaio. Muito obrigado a vocês que estiveram assistindo o programa aí com a gente. A rapaziada aqui está pedindo para agradecer a TV Interior aí por estar aqui no nosso estúdio, participando aqui, vendo como é que funciona o bastidor da banda aqui, entendendo como é que funciona esse aparato todo, como é que se constrói um repertório de uma banda. Muito obrigado, gente, pela participação. Esse foi o programa Ensaio. Até a próxima aí.